Amém. Vamos abrir, como nós temos feito aí no livro de Mateus, no capítulo de número 6. Abra aí sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 6, dos versos de 19 até verso de número 34. Nós estamos revendo, mais uma vez, agora fazendo uma pequena revisão, como a gente pode vencer a ansiedade. E nós estamos aprendendo, na verdade, precisamos aprender como vencer. E nós estamos vendo que a gente tem ansiedade porque a gente confia nas coisas desse mundo. Essa é a lição que Mateus aqui, através do Senhor Jesus Cristo, dos versos 19 a 34, ele quer ensinar essa lição. Por que nós nos tornamos ansiosos? Porque nós colocamos a nossa confiança onde não deveríamos colocar. Nós colocamos a nossa confiança nos bens desse mundo. E aí nós nos tornamos ansiosos. Se nós não queremos ser ansiosos, então nós vamos colocar o quê? A nossa confiança em Deus. Aí é que está a grande diferença. Quando eu confio nas coisas dessa terra, eu me torno mais ansioso. Quando eu passo a transferir a minha confiança das coisas dessa terra para Jesus, a minha ansiedade vai diminuindo. Esse é o segredo do livro de Mateus, capítulo 6, dessa passagem aqui. E aí nós vimos algumas coisas importantes, né? Começamos a ver semana passada, nós vimos aí que por que a gente não pode confiar nos bens desse mundo? Em primeiro lugar, porque eles podem ser roubados, porque eles vão se deteriorar, eles não dão segurança para nós, por isso que a gente não pode confiar. Eles não dão segurança. E muitas vezes nós colocamos a nossa segurança nesses bens e eles falham. Se você olhar aí no versículo 19, Jesus ele critica literalmente isso. Ele fala: não ajunteis, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O motivo? Onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Quando você acumula, ajuda dinheiro aqui, vai gerar o quê? Ansiedade, porque você pode perder tudo. Porque a tua confiança está no seu dinheiro, no seu investimento. Isso gera ansiedade. Você fica preocupado, será que vai render? Será que eu vou conseguir? Será que o negócio vai dar certo? Eu estou confiando nele. Mas aí o contrário, para não ter ansiedade, Jesus fala no versículo 20. Mas ajuntai para vós o quê? Tesouros no céu. Então, ao invés de nós nos esforçarmos tanto em fazermos investimentos aqui na terra, vamos fazer investimento no céu. Lá é a garantia total. Aqui na terra, nós não temos garantia nenhuma. Vimos também que nós não podemos confiar nos bens desse mundo. Por quê? Porque quanto mais você tem, mais você quer. Os bens desse mundo, eles geram a cobiça. Você pode ver que a pessoa nunca está satisfeita. A pessoa nunca está satisfeita. Olha essa geração que nós temos hoje mais nova. Quanto mais nós damos para eles, mais eles querem. Eles nunca estão satisfeitos. Por quê? Porque nós olhamos para os bens desse mundo e sempre tem uma coisa melhor do que eu tenho. Sempre existe uma coisa melhor. Aí é o que Jesus fala. Aqui no versículo 22, ele fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, como é que nós estamos vendo as coisas desse mundo? Nós estamos cobiçando. E a Bíblia fala lá nos 10 mandamentos: não cobiçarás. Então, quando eu começo a cobiçar, eu começo a me tornar uma pessoa mais ansiosa, porque eu sempre quero mais. Isso é pecado. Cobiça é pecado. A cobiça é pecado. Então, eu não posso olhar para os bens desse mundo. Por quê? Porque se eu olhar para os bens desse mundo, se eu confiar nos bens desse mundo, eu vou me tornar uma pessoa que tem cobiça. Eu vou cobiçar o que é do outro. Então eu não posso confiar nos bens desse mundo, porque quando eu confio nos bens desse mundo, eu sempre preciso ter mais. Por isso que eu tenho que confiar em Deus, porque Deus me dá contentamento, me dá satisfação. Aí nós vamos entrar exatamente no dia de hoje, que ele vai dizer assim, nós vamos ver. Então, como que eu posso vencer a ansiedade? Eu preciso confiar em Deus, né? E não nos bens desse mundo. Por quê? Porque
se eu confiar nos bens desse mundo, eu me torno escravo deles. Preste atenção nisso. Ao invés de eu ser o senhor do meu dinheiro, o meu dinheiro será o meu senhor. Ao invés de eu dominar o meu dinheiro me domina. Você pode ver que tem gente que quanto mais trabalha, ele mais tem, e ele precisa trabalhar mais para poder. É aquele ditado que fala, né? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Você notou isso? Quanto mais você ganha, mais você gasta, porque você se torna escravo do seu dinheiro. É o que ele fala aqui, exatamente, no versículo 24. Ele aqui diz assim, que existem dois senhores, Deus e as riquezas. A quem você serve? Então ele fala assim, no versículo de número 24, por isso vos digo, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja que luta tremenda para o século 21, em que nós vivemos literalmente o capitalismo selvagem. Veja que luta nós estamos vivendo. E aí nós perguntamos, que tempo sobra para Deus? Qual tempo? Porque esse versículo aqui, veja bem, meus irmãos, nós temos que entender esse versículo numa sociedade que era de escravidão. Tá? Aquela sociedade, veja bem, esse texto está sendo escrito numa época em que a maioria da população era escrava. A maioria da população era escrava, poucas eram as pessoas que eram livres. A maioria eram servos, eram escravos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que um escravo, ele não pode pertencer a dois donos, a dois senhores ao mesmo tempo. Era isso que Jesus estava dizendo, e aquela sociedade entendia isso. Não é que nem hoje, que dá para você arrumar dois empregos, dá para você trabalhar em dois empregos, né? E aí até virou brincadeira, aquela série de televisão do Cris, né? O meu marido tem dois empregos, né? Agora eu sempre gostava de dizer isso. Hoje dá para arrumar dois, mas naquela época não. Naquela época você era escravo, você tinha que servir na sua totalidade de tempo ao seu Senhor. Isto é, você estava à disposição do seu dono 24 horas. Você não teria tempo para outro. É claro que Jesus aqui está falando de uma questão espiritual. Jesus está falando aqui de uma questão espiritual. Jesus aqui, ele está falando aqui de dois deuses. O Deus verdadeiro e aqui nas nossas versões, né, mais modernas, chama as riquezas, não é verdade? Mas as versões mais antigas, ou versões que falam Mamon, que a gente diz que é o Deus das riquezas. Então Mamon é um Deus. Então ele está dizendo, a que Deus você serve? E esse texto aqui, ele está mais atual do que nunca. Por quê? Porque, veja bem, muitas vezes a gente alega o seguinte, eu não tenho tempo para Deus, porque eu trabalho muito. Opa, peraí, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para Deus? Será que essa frase não se encaixa exatamente aqui? Por que eu trabalho muito? Pastor, eu preciso de dinheiro, né, pastor? Pastor, eu preciso pagar minhas contas, né? Seria uma resposta óbvia que você provavelmente daria. Mas e aonde entra Deus, a sua confiança em Deus? Aí é que entra a questão da nossa confiança. A quem nós estamos servindo? Eu não tenho tempo para servir a Deus porque eu preciso trabalhar. É claro, não estou dizendo aqui para ninguém deixar de trabalhar, até porque a Bíblia diz o contrário, aquele que não trabalha não coma. A Bíblia fala o contrário, né? Porque hoje em dia muita gente não está querendo trabalhar, Deus proverá. Né? As pessoas estão assim, Deus proverá. Né? Então, os extremos, né? Então a gente nunca pode ficar nos extremos. Os extremos são perigosos. Mas aqui, Jesus está falando, nós temos que ter um bom senso. Nós temos que ter um bom senso. A palavra de Deus diz que, né, 6 dias nós vamos trabalhar e um dia temos que descansar. E assim, descansar
é estar na presença do Senhor. Então nós temos que entender isso, que não dá para dividir a nossa lealdade, pois senão nós vamos tornar idólatras, né? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel dividiu, né, aqui a sua lealdade. E agora nós vivemos nos tempos modernos, né? É que muitos cristãos querem dar um jeitinho nas coisas, não é verdade? E as pessoas já não têm mais tempo para quem? Não tem mais tempo para Deus. Até porque nós vivemos agora uma sociedade que é interessante, né? Na sociedade antiga, não existia esse negócio de fim de semana. A gente fala, fim de semana, graças a Deus, estou de folga, não é verdade? Mas hoje em dia já não é, na sociedade antiga não tinha esse negócio, todo dia era de trabalho, até porque a maioria era escravo, então escravo trabalha todo dia, então não tinha esse negócio de CLT, carteira assinada, hora extra, 100%, não existia nada disso, todo dia era de trabalho. A sociedade moderna, ela evoluiu, e aí surgiu o tal do final de semana. E geralmente, final de semana, é quando você ficava todo de boa, vou descansar, não é verdade? E antigamente, você via, praticamente ninguém trabalhava domingo. Praticamente ninguém trabalhava domingo. Então o povo vinha para a igreja no domingo. Praticamente ninguém trabalhava domingo. Mas hoje, já não é bem mais assim. Hoje muitas pessoas trabalham no domingo. Tem gente que não tem nem folga no domingo, né? 6 por 1, a folga vai caindo, né? Cada dia cai na semana o dia da folga. E assim vai. Então o domingo, que era o dia principal onde as pessoas iam trabalhar, até entendo isso. Mas se você tem um dia para o Senhor ou um momento para o Senhor, por que então não dá? Qual é o dia que você tem? Ou aonde entra a questão da sua fé, se o domingo está atrapalhando a sua comunhão com Deus, aonde entra a sua fé? Porque o que eu tenho visto, infelizmente, é que muitas pessoas que começam a trabalhar sistematicamente aos domingos, sabe o que acontece com elas? A grande maioria se afasta da presença de Deus. A grande maioria, é triste isso. A grande maioria se afasta. Por quê? Porque é o domingo onde a gente tem a nossa maior comunhão com Deus. É o domingo que a gente tem um dia para a gente todo, né? Que está na presença de Deus, na parte da manhã, na parte da noite, é o domingo. Eu tenho visto que quando nós deixamos o dia principal, ou quando, melhor dizendo, nós perdemos a alegria de estar na casa do Senhor, porque o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós estamos perdendo esta alegria de cultuar a Deus. Por quê? Porque estamos cultuando a outro Senhor. O nosso trabalho está se tornando um Deus em nossas vidas. Nós estamos perdendo o controle. Estamos perdendo o controle. Então nós temos que ter esta preocupação, porque ele diz, ou você vai se devotar a um e desprezará o outro. Não é isso que acontece? A pessoa começa muito a ter imprevisto no domingo, a trabalhar. Ela acaba o quê? Não é questão de deixar de vir à igreja. Não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Mas é a questão de desprezar a Deus. De não ter tempo mais para Deus. Para orar, para ler a Bíblia, para adorar, para ter comunhão com os irmãos, para estar com os irmãos. Nós vamos perdendo essa alegria, esse vigor. É só vocês olharem, é uma constatação muito simples. Começa a observar as pessoas que trabalham no domingo, os motivos por que as pessoas não vêm à casa de Deus. Comece a observar, comece a prestar atenção. Elas não estão desprezando o culto da igreja, o pastor, não. Mas é o próprio Deus. Por quê? Porque eu entendo que eu venho na igreja, não é pura e simplesmente para cantar,
Eu não venho aqui na igreja pura e simplesmente para orar, pura e simplesmente para pregar, mas eu venho aqui para prestar um culto a Deus. Eu venho aqui porque eu amo ao meu Deus. Eu venho aqui porque aqui eu entendo que é a casa do meu Deus. Eu venho aqui porque aqui eu estou com meus irmãos em Cristo. É o mesmo princípio que eu uso para ir na casa dos meus pais. Eu vou lá porque eu amo os meus pais, porque eu tenho os meus parentes, porque eu tenho a minha família. É o mesmo princípio. Nós amamos. Então eu entendo que quando eu deixo de amar a Deus, eu começo a desprezá-lo. Eu começo a desprezar. Então nós temos que parar, e pensar nisso. E aí Jesus Cristo até contou a parábola do rico insensato. Lá de Lucas capítulo 12, dos versos de 13 a 21, fala daquele homem que começou apenas a juntar dinheiro, eu preciso aumentar os meus celeiros para guardar a minha produção. E aí no final diz, louco, e quando você morrer, o que será da sua alma? O que será da nossa vida quando nós morremos? Se nós não temos tempo para Deus nesta vida, nós vamos querer que Deus tenha tempo para nós na outra vida, na eternidade? Temos que parar e pensar. Pois é aqui que nós temos que definir a questão de quem nós iremos servir. É aqui que nós vamos definir esta questão de quem nós seremos servos, para vencermos o quê? A ansiedade. Porque quanto mais nós corrermos atrás de dinheiro, pior a nossa situação ficará, porque mais nós estaremos nos afastando de Deus. E finalmente, outro ponto importante desta noite aqui, é que vai gerar o quê? A consequência que nós acabamos de falar, de nós nos afastarmos de Deus, do versículo 24, que a gente começa a servir as riquezas, o que vai acontecer? Se a gente começa a amar os bens desse mundo, os bens desse mundo irão destruir a nossa vida, a nossa alma. Porque eles começam destruindo o quê? A comunhão com Deus. Eu não tenho mais tempo para Deus, então eles destroem a minha comunhão, o meu tempo que eu tinha para Deus. E aí o versículo 25 ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus capítulo 6, versículo 25. Quarto lugar, porque os bens desse mundo, eles destroem a alma do homem. Então, eu preciso aprender a confiar em Deus, porque se eu confiar nos bens desse mundo, os bens desse mundo irão destruir a minha alma, irão destruir a minha vida. Por quê? Porque eles me afastam de Deus. Eles afastam a minha família de Deus. Eles afastam os meus filhos. Por que você acha que o seu filho ele vai gostar de vir na igreja se você não gosta? Por que ele vai amar a casa de Deus se você não ama? Pare e pense nisso. Por que você acha que ele vai sentir essa alegria se você não gosta? Se você não incentiva? Vida aqui no texto, é a alma, que é a personalidade ou o ego da pessoa, Aqui, ele está falando, nesse contraste com a vida espiritual. Não está falando apenas da vida física. Não está falando apenas das consequências físicas, porque fisicamente todo mundo vai morrer. Mas ele está falando aqui das consequências espirituais, da morte espiritual. Ele está falando isso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, esse versículo é muito conhecido, ele fala assim, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Veja, a alma,
é o centro das nossas emoções, o centro dos nossos apetites. Veja bem, é a palavra de Deus que entra. Ela entra, ela é cortante. É a palavra de Deus que vai discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções. A Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu pergunto, como que a pessoa vai ter uma mudança de vida se ela não ouve a palavra de Deus? E quando a gente vem na casa de Deus, a palavra ela fala aos nossos corações. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações. E ela vai discernindo, ela vai dando discernimento para nós, discernimento de Deus para as nossas vidas. Mas quando eu me afasto da palavra de Deus, eu já não oro tanto como orava, eu já não oro mais, já não leio tanta Bíblia quanto eu lia, já não escuto mais as mensagens. O que é que vai entrar na minha mente? Qual é o discernimento que eu vou ter? Dos bens desse mundo, dos conceitos deste mundo. Porque quando está falando aqui em bens, não é apenas no dinheiro, mas em tudo que tem nesse mundo. Não é? E aí eu gasto mais tempo ouvindo a opinião do comentarista econômico, né? Do comentarista de futebol, né? Porque hoje em dia tem comentarista de tudo, não é verdade? Né? E eu ouço mais ele do que a Bíblia. E aí, como é que eu vou discernir as coisas? Com o comentário daquela pessoa que falou. Da onde eu vou tirar conselhos? Daquilo que aquela pessoa falou. A palavra de Deus já não faz mais diferença. Por quê? Eu não escuto mais. A palavra que você ouviu ontem, ela já não faz muito efeito hoje. Ela já mudou. Aí é que está o sobrenatural da Bíblia. Por que a Bíblia é diferente? Né? Porque você pode ler o mesmo texto várias vezes. E é fantástico como ele vai falar várias vezes diferente na sua vida. É fantástico que quando você prega o mesmo texto para um auditório, o que acontece? Ele fala de maneiras diferentes para as pessoas que estão aqui. É o mesmo texto da palavra. Mas quem faz isso? É Deus, é o Espírito Santo. Porque nós estamos confiando em quem? Em Deus. Agora, quando eu confio no mundo, aí eu coloco o quê? Eu coloco a minha alma em perigo. Até o versículo 24 de Mateus 6, o ensinamento aqui principal é para não colocarmos a nossa atenção em valores materiais somente. Né? Então, dizendo, olha, não coloca a sua atenção somente nos valores materiais. Quando ele chega no 25, ele já está ampliando isso, de que ele quer livrar você da tirania da ansiedade. Porque a ansiedade, ela não vai destruir apenas a sua vida física, mas aqui ela está mostrando que ela vai destruir também a sua vida espiritual. Porque o principal aqui não é a vida física, nem os bens materiais, porque tudo isso vai passar. Mas o principal aqui é a nossa alma, é a preocupação com a nossa alma, é a preocupação com a alma dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Esta é a preocupação. Por isso ele diz: não andeis ansiosos. E nós somos o quê? Nós somos tentados. Nós somos tentados ao quê? A confiar que nós teremos paz e segurança nas coisas dessa terra. E aí, quanto mais eu me afasto da palavra de Deus, mais eu sou tentado, mais facilmente eu sou levado. Deu para entender? Consegue entender isso? Por isso, Jesus se preocupa. Quanto mais eu me envolvo com as coisas dessa terra, mais eu me afasto de Deus. E aí o que acontece com as pessoas que não conseguem separar tempo para Deus? Nós sabemos que os tempos modernos, a vida é corrida. Agora, vocês lembraram,
do que vocês lembram, melhor dizendo, do que eu disse aqui, que o escravo, ele servia ao seu senhor 24 horas. E aí, a grande maioria dos primeiros convertidos eram escravos. Que tempo eles tinham para adorar a esse Deus? Que tempo eles tinham para adorar a esse Deus? Geralmente trabalhavam muitos deles em serviços pesados o dia todo. Eram perseguidos por adorar esse Deus, podiam pagar com a própria vida. Que tempo eles tinham? Provavelmente altas horas da noite, para terem que levantar no dia seguinte para trabalhar. E nem por isso eles deixavam de buscar ao seu Deus, que eles tinham acabado de conhecer. A igreja, no primeiro momento, a maioria eram escravos que se converteram. E nem por isso eles deixaram de servir a Deus. Mas por quê? Porque, na realidade, eles eram escravos fisicamente falando. Mas espiritualmente, eles estavam libertos. O que está acontecendo nessa sociedade moderna é que nós somos livres, na nossa grande maioria, fisicamente falando. Mas estamos nos tornando escravos espiritualmente falando. É o que está acontecendo. Somos livres fisicamente, então podemos escolher o emprego que queremos trabalhar, podemos determinar a hora, podemos fazer tudo isso. Mas deixamos a prioridade de servir a Deus. E aí, por quê? Porque estamos escravos espiritualmente falando. Estamos presos. Porque estamos adorando ao Deus das riquezas. E aí ele nos prende espiritualmente falando. Temos dinheiro para viajar, passear, comprar boas coisas, na verdade, roupas bonitas, nos alimentarmos bem, temos status, temos tudo isso. Mas somos escravos espiritualmente falando. Pois as riquezas, elas nos escravizam. O que adianta ter um carro bonito se eu não passeio com ele? O que adianta ter dinheiro se eu não viajo? O que adianta, ter dinheiro se eu não compro roupas chiques, bonitas? E o que adianta ter essas roupas se eu não saio, se eu não vou no lugar onde as pessoas estão chiques? É assim que pensa a mentalidade do Deus das riquezas. E assim nós seguimos essa mentalidade. Pois para vir na casa de Deus, não precisamos de roupas chiques, não precisamos de bons carros, não precisamos nem de som, nem de cadeiras lindas e maravilhosas, não precisamos nada disso. Precisamos apenas sermos livres espiritualmente falando. Quem exige todas essas coisas é o mundo. E muitas vezes nós somos guiados por isso, porque queremos muitas vezes uma igreja melhor, mais bonita, mais aconchegada. Não estou dizendo que sou contra isso, mas estou dizendo que isso não é o mais importante para cultuar a Deus. Isso não é o mais importante. E aí nós colocamos isso como mais importante. É aquela velha história: moramos longe, Senhor, da tua casa. Senhor, me dá um carro para ir na sua casa. E a gente faz, quantas pessoas fazem essa oração? E daqui a pouco, Deus é tão maravilhoso e dá o carro. Amém por isso, Mas daqui a pouco o carro já começa a se tornar um peso, porque você tem que sustentar esse carro, você precisa trabalhar mais. E aí daqui a pouco, eu tenho um carro, também eu sou filho de Deus, preciso passear. E aí o que acontece? Aquilo que era para ser bênção, que era para te aproximar de Deus, porque esse foi o propósito que você disse lá atrás, que queria um carro para ter facilidade para ir na igreja, agora esse carro te afasta de Deus. E a gente esquece do passado, que ninguém tinha carro e todo mundo vinha na igreja. Então o problema não era o carro. O problema não era o carro, não era a falta do bem. É o contrário, é ter demais que nos leva a adorar as coisas. Nós estamos invertendo os papéis. Nós não tínhamos tanto, A igreja, era uma igreja simples, pessoas humildes, que no Brasil, década aí de 70, 80, eram poucos, mas eram fiéis, que andavam muitas vezes, aí, quilômetros para ir para a igreja, vimos sozinhos, na verdade. Quantas vezes eu fiz isso, a gente juntava, os adolescentes, os jovens, vamos entrar na igreja, ninguém tinha o dinheiro para vamos a pé, a gente ia e voltava. Hoje eu estou cansado e o carro está na garagem.
Você vê como a gente se tornamos escravos das riquezas, esquecemos de Deus. Por isso nós temos que parar e pensar nisso, que esta escravidão das riquezas, ela destrói a nossa vida com Deus, destrói a nossa alma e, consequentemente, ela atinge a todos que estão ao nosso redor. Por isso nós temos que ter essa grande preocupação: a quem nós estamos servindo e como estamos servindo. Quero que você curva a sua cabeça agora, nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar, ver as nossas motivações. Motivações, o que nos motiva a servir ao nosso Deus, o que nos atrapalha. É importante a gente colocar Deus em primeiro lugar, pois o texto, termina, de Mateus capítulo 6, versículo 33, ele fala: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Pai, nós estamos na tua presença nesta noite, Senhor. E como existe uma luta cruel, Senhor, nós lutamos contra a carne todos os dias, nós lutamos contra os nossos desejos, ó Pai, de servirmos as riquezas. Tenha misericórdia de nós, perdoa esse pecado em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a possuirmos os bens desse mundo e não sermos possuídos pelos bens desse mundo. Ajuda-nos a usarmos os bens desse mundo na tua obra, não para satisfazer os nossos desejos pecaminosos, Senhor. Se alguém que ouve esta mensagem nessa noite está escravo das riquezas, Senhor, tenha misericórdia, liberte esta vida no nome de Cristo Jesus. Aproxima-nos de Ti, Senhor, que estejamos mais perto de Ti nessa noite, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.